Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nosso ensino nesta manhã, em Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 8. Apocalipse 21, versos de 1 a 8. Está escrito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, eu gostaria de pensar um pouco com vocês nesta manhã sobre os novos céus e a nova terra. O primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, o grande líder que bravamente resistiu à invasão do nazismo na Segunda Guerra Mundial, e que impediu que a Inglaterra fosse tomada, disse certa feita que a decadência da igreja da Inglaterra devia-se ao fato dos pregadores não pregarem mais sobre o céu e sobre o inferno. As pessoas estão agarradas demais aqui para pensarem no céu. As pessoas estão distraídas demais aqui para terem medo do inferno. Hoje eu quero tratar deste assunto com vocês, compreendendo que a cena que nós acabamos de ler, onde João vê e onde João ouve, é que a cena do juízo final já terminou. Os inimigos de Cristo já foram julgados, sentenciados, condenados e lançados no lago do fogo. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Agora, Deus está restaurando todas as coisas. Agora fechou-se a cortina do tempo. Agora encerrou o último capítulo da história. Agora abre-se a cortina para desvendar a eternidade. Novos céus e nova terra.
Quando João diz vi novo céu e nova terra, é claro que ele não está dizendo que este novo é um novo inédito, como se nunca tivesse existido outrora. Vai existir continuidade e descontinuidade. O novo aqui não é neos, mas é kainós. É um novo de natureza. Esse próprio universo que nós conhecemos vai continuar existindo, mas sendo restaurado por completo. Assim como o nosso corpo de glória vai ter continuidade e descontinuidade, porque não será outra pessoa a ser glorificada, você vai manter sua identidade, mas um corpo novo, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, assim também será a restauração de todas as coisas criadas. Então João diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Talvez você pergunte, mas como assim o mar já não existe? Não seria isso uma contradição do que foi dita até agora? Que não vai existir destruição, mas renovação? Então precisamos entender o que ele está dizendo, quando afirma que o mar já não existe. E precisamos buscar no contexto bíblico, próximo e remoto, o que significa isso. E eu queria apenas sugerir aos amados, para lermos juntos o que está em Isaías 57, versículo 20. E o texto diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. A ideia bíblica de mar é que ele aqui é comparado aos perversos, e que assim como os perversos lançam de si lama e lodo, assim também é o mar. Talvez nós pudéssemos interpretar Apocalipse 21:1 ainda com Apocalipse agora capítulo 13, verso 1. Abra comigo, por favor. Apocalipse 13:1 está escrito o seguinte: vi emergir do mar uma besta, que tinha 7 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E ele está falando aqui do levantamento do anticristo. E quando ele diz que ele tinha 10 chifres, está tratando do poder que ele vai ter. Quando fala das 7 cabeças, está falando do domínio universal que ele vai ter. Quando ele diz 10 diademas, ele está falando da reputação de poder que ele vai ter. E quando ele fala tem nome de blasfêmia, está falando do caráter corrompido que ele tem. Vi emergir do mar. Mas o que seria o mar? Confira comigo, por favor, capítulo 17, versículo 15, quando está escrito: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, e aqui a grande Babilônia, a falsa igreja, são povos, multidões, nações e línguas. As águas são povos, multidões, nações e línguas, sob o comando da grande Babilônia, da grande meretriz, da falsa igreja. Então, quando João diz que o mar já não existe, ele está querendo nos mostrar que neste novo céus e nesta nova terra, restaurados por Deus, não tem mais a presença de nada contaminado, não tem mais rebelião contra Deus, não tem mais cenário do anticristo, não tem mais cenário da grande meretriz, não tem nada mais de contaminação dos perversos. Esta é a ideia. Não é que o mar vai deixar de existir. Esta é uma linguagem simbólica, tipológica, para apontar para nós que nesses novos céus e nessa nova terra não haverá mais pecado, nada contaminado. Mas em segundo lugar, irmãos, precisamos entender um outro aspecto. Quando João diz e o mar já não existe, precisamos entender o que era mar para João. João estava
banido numa colônia penal, numa ilha vulcânica. Qual o conceito que nós temos de ilha? É uma porção de terra cercada por água, por todos os lados. A ilha de Patmos era para João uma prisão. Era para João um impedimento para que ele pudesse desfrutar de comunhão com a igreja, com as pessoas. Quando a Bíblia diz que o mar já não existe, quer dizer que no céu não vai ter mais separação, não vai ter mais adeus, não vai ter mais despedida, não vai ter mais desagregação daqueles que pertencem à mesma família, ao mesmo rebanho, à noiva do Cordeiro. Então, dito isto, irmãos, eu gostaria ainda de dizer para os amados, que talvez alguém pergunte assim, mas por que falar sobre céu? Estamos com tantos problemas na terra, não é fuga, não é desvio de enfrentamento dos reais problemas que nos afligem aqui agora. Por que falar sobre o céu num ano de pandemia, de crise internacional, de temores reais que afligem os homens aqui e agora? E eu preciso lhes dizer que as pessoas mais eficazes na terra foram aquelas que mais pensaram no céu. E eu vou lhes dar exemplo disso. Quem pensa mais no céu, isso mexe com a sua vida financeira, aqui e agora. O Senhor Jesus Cristo disse: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Pensar no céu leva você a ficar mais desapegado às coisas materiais na terra. Segundo, pensar no céu mexe com as nossas reflexões mais profundas. Por isso a Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensar no céu nos ajuda a viver uma vida de santidade na terra. A Escritura diz: todo aquele que tem esta esperança guarda a si mesmo puro. Pensar no céu, em quarto lugar, nos ajuda a enfrentar o sofrimento na terra. Está escrito: porque eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Mas ainda, pensar no céu nos ajuda a enfrentar corajosamente a morte. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque a nossa pátria está no céu. Então, amados, vamos entender um pouquinho o que é céu para nós. Primeiro, céu não é apenas um lugar, mas é um estado de plena felicidade, sem qualquer mescla de tristeza ou dor. Segundo, céu para nós é lugar de descanso das fadigas. Você tem fadigas? Você não as terá mais, nunca mais, quando nós estivermos para sempre com o nosso Senhor no céu. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, e as suas obras os acompanham, diz a Escritura. O céu para nós é o paraíso, e essa palavra paraíso na língua grega significa jardim. Assim como o Éden foi perdido, o céu para nós será o jardim restaurado. Quarto, o céu é a casa do Pai, lugar de beleza, lugar de segurança, lugar de plena provisão. O céu para nós é a nossa pátria está no céu. Você e eu somos cidadãos de dois mundos, somos brasileiros, mas a nossa verdadeira cidadania é celestial. Aqui somos peregrinos, forasteiros, estamos a caminho da nossa verdadeira pátria. Amados irmãos, agora eu gostaria de pensar com vocês, porque o céu
é tão esplêndido? Primeiro, por aquilo que não vai ter lá. Confira comigo, por favor, o versículo 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A nossa vida aqui, irmãos, começa com lágrimas, desde o nascimento. É um vale de lágrimas na jornada, e via de regra, nós nos despedimos deste mundo em meio às lágrimas. Mas lá não vai ter mais lágrimas. Nenhum de nós passa incólume, imune à dor, mas lá não vai ter mais dor. Talvez nada nos machuque mais do que a dor do luto, de você ver ser arrancado dos seus braços alguém que você ama, ser privado temporariamente do seu relacionamento. Mas lá não vai ter mais luto, lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais cortejo fúnebre, lá não vai ter mais despedida, a morte já não mais existirá. Tudo aquilo que nos faz sofrer, tudo aquilo que foi consequência do pecado, já vai ser retirado para sempre da nossa vida, e o consolo será pleno, maiúsculo, superlativo, eterno. Segundo lugar, porque o céu é tão maravilhoso. Primeiro, por aquilo que não tem lá. Segundo, por aqueles que não estarão lá. Veja você comigo o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, pode ler comigo, vamos juntos? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem não estará lá? Notem vocês aqueles que são corrompidos religiosamente, os covardes e os incrédulos. Vamos entender isso aqui. Quem são os covardes? Talvez você possa ficar preocupado, puxa vida, mas eu sou uma pessoa tímida. Será que covarde aqui é ser tímido, introvertido, acanhado? Não. Qual o contexto que João está escrevendo? João está banido, numa colônia penal, uma severa perseguição. Os crentes estão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, e muitos, acovardados, ao chegarem o momento da perseguição crudelíssima, são confrontados, e com medo das consequências, das prisões, dos açoites, do martírio, negavam sua fé, para não morrer. E quem não estiver disposto a dar sua vida por Cristo, esse não é digno de Cristo. Quem não negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não pode ser discípulo de Cristo. Então todo aquele que nega Jesus, para evitar qualquer tipo de sanção ou perseguição, não é digno de Cristo, e esse não entra lá, esse é o covarde. O incrédulo é aquele que, a despeito de a mensagem lhe ser oferecida, ele a rejeita, intelectualmente, emocionalmente, e ele se recusa a crer, esse não entra lá, porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Mas quem não entrará lá? Segundo lugar, irmãos, são aqueles que são, notem comigo o versículo 8, corrompidos moralmente, os abomináveis, os assassinos e os impuros, aqueles que levaram a vida desregrada, aqueles que se insurgiram contra Deus, aqueles que se insurgiram contra a vida, aqueles que se insurgiram contra a honra, esses não entrarão lá. Mas mais, quem não entrará lá? Aqueles que praticaram abominações espirituais, corrompendo o culto divino.
os feiticeiros e os idólatras. Esses não entrarão lá. Mas mais, quem não entrará lá? Os corrompidos na sua fala, na sua comunicação, e todos os mentirosos não entrarão lá. A parte que lhes cabe, diz a Escritura, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem já está lá? O anticristo, o falso profeta, o diabo e a morte. Todos esses descritos no verso 8, são aqueles que, conforme capítulo 20, versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Todas essas descrições do verso 8 são uma espécie de explicação do capítulo 20, verso 15, daqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Bom, é claro que o texto não está dizendo que pessoas não tenham sido convertidas a Cristo e egressas destes grupos descritos no 21:8. É possível que uma pessoa covarde receba graça para se dispor a morrer pelo Evangelho. É possível que, notem comigo, uma pessoa incrédula não venha crer, ou um abominável não venha se arrepender, ou um assassino e um devasso moralmente não seja perdoado, restaurado, em virtude do arrependimento. É possível que um feiticeiro e um idólatra seja convertido a Cristo, e que o mentiroso venha andar na verdade. Mas quem permanece no pecado, não há esperança para a sua vida. Por que o céu é tão maravilhoso? O céu é maravilhoso, irmãos, por aquilo que ele é em si mesmo. Olha comigo, por favor, o versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu chamo a atenção dos irmãos que tem duas figuras que se misturam. A figura da Nova Jerusalém, que é uma cidade, e a figura da noiva, ataviada, adornada para o seu esposo. Tanto a esposa, ou melhor, tanto a noiva adornada quanto a Nova Jerusalém, trata do mesmo grupo, é a igreja glorificada. E ele não pode encontrar uma figura mais bela do que olhar a cena da Nova Jerusalém, da cidade santa, perfeita, bela, no seu esplendor. E ele não pode encontrar uma linguagem mais bela na terra do que uma noiva, adornada, bem vestida, bem trajada, preparada para o dia do casamento, para o encontro com seu noivo. E esta é a igreja que seremos. Hoje somos uma igreja militante. Hoje somos uma igreja ainda com os nossos conflitos, com os nossos paradoxos, com as nossas dores, com as nossas fraquezas, com os nossos tropeços, com os nossos pecados. Mas então seremos a igreja triunfante, bela como a noiva adornada pelo seu esposo, bela como a cidade da Nova Jerusalém. Esta é a igreja que seremos. Esta é a igreja que será glorificada, esta é a igreja triunfante. Mas por que os novos céus e a nova terra são então encantadores? Não só por quem ela é, mas pela comunhão que ela terá com Deus. Confira comigo o verso 3. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eu chamo a atenção dos irmãos que a noiva desce e que Deus faz o seu tabernáculo, sua habitação permanente e eterna. Sabe o que significa isso, irmãos? É que nós vamos desfrutar dos novos céus e da nova terra. Pensem comigo. Eu perguntaria: quanto tempo um anjo demora para vir do céu à terra? Jesus estava no Getsêmani e Pedro pega a espada e decepa a orelha do Malco.
E Jesus disse para Pedro: guarda essa espada, Pedro. Se eu precisasse desse tipo de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. O que são 12 legiões de anjos? São 72 mil anjos. Eu imagino quanto pode fazer 72 mil anjos sob o comando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas um anjo desce do céu à terra num estalido, num minuto, num átomo de tempo, porque será assim que Jesus voltará do céu, num momento. E a palavra momento no grego é átomo, de onde vem a nossa palavra átomo, é não abrir e fechar de olhos. Diz a Bíblia que Jesus foi assunto aos céus, fisicamente, entre nuvens. E eu pergunto a você, com que velocidade Jesus voltou para o céu? O nosso universo hoje, os estudiosos dizem que ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Significa dizer que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. O que significa isso? Significa que o novo corpo que receberemos, corpo glorificado, semelhante ao corpo da glória de Jesus, não estará mais sujeito às mesmas leis que nos governam agora. É por isso que Jesus entrava numa casa fechada, sem precisar abrir a porta, ou saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, sem precisar percorrer o trecho. É por isso que esse texto nos enseja a dizer que nós desfrutaremos novos céus e nova terra, porque o nosso corpo não estará mais sujeito às mesmas leis que nos governam. Viveremos lá, viveremos aqui, porque todo o cosmos de Deus vai estar restaurado como nosso habitat. Deus mesmo habitará conosco. Toda a criação restaurada vai ser um santuário da morada de Deus, e nós estaremos com Ele, e para sempre, e sempre, e sempre, porque o céu é tão maravilhoso. E eu termino aqui, porque o céu é oferecido a você e a mim, completamente de graça. Olha comigo, por favor, versículos 6 e 7, vamos juntos, por favor? Disse-me ainda, vamos juntos? Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ah, irmãos, quantas religiões mundo afora, equivocadamente, vivem desesperadas, as pessoas desesperadas, porque querem fazer alguma coisa para adquirir esse céu. Fazem sacrifícios, penitências, promessas, jornadas. E cada vez que elas se esforçam, mais decepção, mais ilusão, mais vazio. E eu quero dizer para você que tudo está pronto. Tudo está pronto. Jesus consumou nossa redenção na cruz, está consumado. Agora o céu está pronto, tudo está feito. E a oferta ainda é feita hoje, a você e a mim, é de graça. Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ainda é tempo de se arrepender, ainda é tempo de crer, ainda é tempo de se voltar para Deus, ainda é tempo de entregar sua vida a Jesus, ainda a porta da graça está aberta, ainda o dia do juízo não chegou para você, ainda é tempo de você se render aos pés do Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus mova o nosso coração a pensar neste céu bendito. Palavra
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.